Olá! Você já viu alguma ressurreição? Já viu alguém voltar da morte para a vida? Certamente para os discípulos que viram Jesus ressurreto, vivo diante dos seus olhos, isso foi algo fantástico. Bom, João quer que vejamos ressurreições, não somente a de Jesus, mas ele quer que nós experimentemos essa ressurreição em nós. A ressurreição de uma forma bem comum, onde Deus vem ao nosso encontro e a concede a nós, para que já desfrutemos da vida que não tem mais fim pela graça do Senhor e doador da vida, Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Então eu quero te convidar para ficar conosco por uma breve reflexão na Palavra de Deus. O texto que serve de base para essa mensagem está registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19 a 31, ou os versículos 19 a 23, que é mais o texto que nós vamos tratar aqui. Eu não vou ler o texto aqui com vocês poderão fazê-lo em casa. Nesse Evangelho de João, lá no começo do Evangelho, o evangelista começa querendo nos mostrar Jesus presente lá na criação do mundo. Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, agindo para que todo esse mundo fosse criado em perfeição. E agora, ao chegar no capítulo 20, 21, ao final desse evangelho, parece que o evangelista nos convida a vermos em Jesus um novo Gênesis, um novo começo, uma nova criação e também uma ressurreição acontecendo. Vamos então mergulhar um pouquinho mais nesse texto. No capítulo 20, como um todo, nós temos o relato da ressurreição de Jesus. A partir do versículo 19, nós vemos os discípulos trancados, porque eles estavam com medo da perseguição e com medo dos judeus, que eles poderiam vir e prendê-los ou também crucificá-los, como fizeram com Jesus. E os discípulos estão com medo e Jesus então aparece no meio deles. Bom, vamos parar nessa palavrinha medo. Onde essa palavra aparece pela primeira vez na Escritura Sagrada? Ela aparece lá no livro do Gênesis, capítulo 3, no versículo 10. O contexto ali é o pecado de Adão e Eva. O pecado entra no mundo e danifica todas as coisas, e então nós temos o primeiro, ou um dos primeiros efeitos colaterais desse pecado. E esse efeito é medo. O ser humano se tranca de medo. Bom, então, lá no Gênesis, nós temos Adão e Eva trancados de medo de Deus, de medo do seu pecado, de medo por aquilo que eles fizeram de errado. Agora, em João, capítulo 20, versículos 19 e seguintes, nós temos os discípulos com medo por causa da perseguição, com medo até mesmo da morte. Lembrando que a morte é um efeito daquele pecado também lá do Gênesis. Mas aqui nós temos então que analisar qual é a diferença. Nos dois relatos nós temos algo semelhante, que é o medo. Agora, onde está a diferença desses dois relatos no que se refere ao medo? Lá no Gênesis, quando o ser humano cai em pecado, Deus vem ao seu encontro com uma pergunta, e uma pergunta muito difícil. Por que você fez isso? Essa pergunta coloca o holofote sobre o ser humano, a luz está toda sobre o erro, sobre o pecado do ser humano. E a pergunta está aí, por que você fez isso? Com todo o foco recaindo sobre o ser humano. Vamos fazer uma pausa aqui. Imagine que Deus pare tudo e faça essa pergunta para ti. Coloque o seu holofote, a luz de Deus sobre ti e pergunte, por que você fez isso? E Ele tem muitos motivos pelos quais fazer essa pergunta. Lembre-se que da luz de Deus nada escapa, nem mesmo os nossos pensamentos
nada, nem mesmo aquilo que não conhecemos e erramos e pecamos, nada escapa dele. Imagine esse holofote dos olhos de Deus que percebem o nosso pecado vindo sobre nós. O que esse holofote causaria, o que esse dedo apontado causaria em nós? Causaria medo. Essa é a reação quando o foco está recaído sobre o ser humano. Em Gênesis, os holofotes voltados para Adão e Eva. Agora, em João, alguém entra no meio dessa história e puxa o holofote para si. E quem entra no meio dessa história é Jesus. Os discípulos estavam trancados com medo. Jesus aparece e dessa vez Deus em Jesus não vem com uma pergunta, ele vem com uma afirmação: a paz seja com vocês. O foco agora está sobre Jesus e aquilo que Jesus tem para oferecer. E quando o foco está sobre Jesus, justamente o contrário do medo é o que acontece. A paz é concedida por Ele, porque Jesus puxou sobre Ele esse holofote, essa luz da ira de Deus contra o pecado humano. Ele puxou sobre si esse foco e mostrou a sua obra perfeita, o seu sacrifício, o justo em favor de todos os injustos. E assim ele responde a pergunta com um holofote voltado para a cruz: por que você fez isso? E ele responde: para salvá-los, para salvar a humanidade. Esse holofote revela as marcas e as cicatrizes de Jesus, marcas da sua paixão e morte para nos salvar e para nos dar a paz que só podemos ter graças a Jesus que puxou o holofote sobre si. Quando o holofote está voltado para o ser humano e os seus pecados, há medo e a condenação. Quando o holofote está voltado sobre Jesus e a sua obra para nos salvar, ali em Jesus nós podemos nos abrigar e ter paz. Lá no Jardim do Éden, o medo do ser humano fez com que ele se escondesse de Deus. A comunicação entre o Criador e a criatura foi quebrada e desfeita. A intimidade entre Deus e o ser humano também foi quebrada. De tal forma que agora o ser humano não podia mais nem mesmo olhar para Deus e ver sua glória. Se assim o fizesse, ele seria consumido. Posteriormente, na história, ali no Êxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés pede para Deus para ver a glória de Deus, para ver um pouquinho dessa glória. Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus disse para ele que isso não poderia acontecer, que o máximo que ele poderia fazer é colocar Moisés numa fenda na rocha e cobri-lo com a mão enquanto ele passasse por Moisés. Agora, o Evangelho de João, nós vemos ali Jesus mostrando a glória de Deus. A resposta ao pedido de Moisés aqui é respondido. Veja o que Jesus disse, o que está escrito. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Em seguida, Jesus mostrou. O pedido de Moisés é: rogo-te que me mostres a tua glória. Mas o ser humano não podia vê-la por causa do seu pecado e por causa da glória divina. Agora o Evangelho de João diz: em Jesus, Deus mostra a sua glória a ti. E essa glória está nas suas mãos e no seu lado, nas suas cicatrizes. Tudo o que Moisés queria ver está estranhamente sendo mostrado nas mãos e nos ferimentos de Jesus, na sua paixão e morte para nos trazer a paz. Quer conhecer a Deus? Quer ter intimidade com Deus? Olhe para Jesus, olhe para as suas cicatrizes,
olhe para a sua obra por ti na cruz. É ali que Deus revela todo o seu poder e a sua glória para salvar a mim e a você. Após Jesus mostrar as suas mãos e o seu lado, ele deu então aos seus discípulos a missão. O texto diz: depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Eu quero fazer um destaque aqui nesse texto, a palavra soprar. Jesus soprou sobre eles. E essa palavra soprar, que pode até parecer estranha essa atitude de Jesus, é uma palavra que é pouco também utilizada no Novo Testamento. Bem, na verdade, é a única vez que ela aparece em todo o Novo Testamento. Mas eu quero destacar para você 2 vezes em que essa palavra aparece lá no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ou seja, essa palavra aparece lá no Gênesis, quando Deus está criando e dando vida ao ser humano. Depois ela aparece também em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. E ali no capítulo 37, o profeta Ezequiel está tendo uma visão de um vale cheio de ossos secos, um grande cemitério a céu aberto. E então Deus diz para ele profetizar para o Espírito, e o Espírito então daria vida a esses ossos. E daí os ossos começam a se encher de tendões, de músculos, de carne, de pele, e os seres humanos começam então a viver. Esses 2 textos do Antigo Testamento têm em comum o soprar que dá a vida ou que ressuscita dentre os mortos. Quando João coloca aqui que Jesus soprou sobre os discípulos, ele quer que vejamos agora o sopro da vida na boca de Jesus vindo sobre os seus discípulos. Embora os discípulos ainda não estejam com os seus corpos ressurretos, eles já poderiam receber esse fôlego, esse sopro da vida, esse Espírito que dá a vida que não tem mais fim. Embora a morte venha, Ele promete nos ressuscitar, Ele promete a vida que não tem mais fim. Ele quer que nesse corpo mortal experimentemos já a ressurreição de Jesus no Espírito Santo. Quando Jesus sopra, um novo Gênesis acontece. É isso que João quer sugerir para nós. Uma nova vida está no ar. A ressurreição não era algo apenas a ser visto e contemplado em Jesus, mas era algo para ser experimentado e vivido por eles já aqui e agora. E João quer que saibamos que Jesus continua a soprar hoje também sobre nós, a fim de que você e eu ressuscitemos, recebamos essa ressurreição já. Jesus concedeu o seu Espírito Santo, o mesmo Espírito que deveria ser clamado lá no Vale de Ossos Secos por Ezequiel, e Jesus concedeu então esse Espírito Santo aos discípulos, a fim de que agora os discípulos soprassem esse Espírito da vida ao mundo inteiro. Veja agora a forma como esse Espírito deveria ser soprado sobre todas as pessoas. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados estão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Quando os discípulos, chamados e ordenados, perdoam pecados daqueles que, pela fé, se amedrontam diante dos seus pecados e não veem em si forma de se salvar por si próprios,
O Espírito da vida, então, está sendo soprado por meio desse perdão proclamado, e a vida, a ressurreição, está sendo concedida, está sendo dada. A ressurreição está acontecendo quando o perdão é oferecido e é proclamado. Eu quero chamar a sua atenção agora, especialmente se você não for da Igreja Luterana, para a dinâmica do culto da Igreja Luterana. O culto se inicia com a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A declaração de que Deus está presente. Diante dessa presença, o holofote então cai sobre nós e o nosso pecado. E nós confessamos diante de Deus esse nosso pecado e essa nossa inabilidade para nos salvar sozinhos. Mas aí Jesus entra em cena. E Jesus puxa o holofote sobre si. E quando ele puxa o holofote sobre si, ele nos mostra a sua obra na cruz para nos dar perdão. E ali nós temos o grande pronunciamento de paz de Jesus. Você que está com medo por causa do seu pecado, agora você pode ter paz. Você que está com medo de Deus, graças a Jesus, você pode ter paz com Deus. No perdão, Jesus está revelando também Deus a nós, quem Deus é e toda a sua glória, e criando e recriando a intimidade entre nós e o Criador, aquilo que havia sido afetado lá no Gênesis pelo pecado humano. No perdão, Jesus está soprando sobre nós o Espírito da vida e nos fazendo ressuscitar para a vida eterna. Embora a morte venha, nós ressuscitaremos, nós viveremos, porque Jesus soprou sobre nós o Espírito da vida por meio do seu perdão. Quanta coisa acontece por meio do perdão que Jesus ordenou os seus discípulos e a sua igreja proclamar ao mundo. A todos vocês que se arrependem, nós proclamamos perdão. E quando esse perdão é proclamado, muita coisa acontece. Paz com Deus acontece. Intimidade com Deus acontece. E uma ressurreição para a vida eterna com Deus. Se o foco está sobre nós, medo. Se o foco está sobre Jesus, paz, perdão, salvação, intimidade, ressurreição. Se não há perdão, também não há vida e ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.